Olá pessoal, iniciando mais uma aula. Nesse vídeo vamos falar sobre as leishmanioses, tá? Que também, né, gente, conhecemos como calazar, tá? Popularmente. Sobre a doença, gente, ela é uma zoonose urbana e periurbana com alta incidência no Brasil e que também tem aí um aspecto de deprimir o sistema imunológico, tá? Quando ela está associada com HIV, tem que ter mais uma atenção em relação a isso, porque ela pode ser uma doença oportunista. Sobre a sua taxonomia, né? Esses protozoários, né, causadores dessa doença, estão aí nessa ordem, tá? Que é a Kinetoplastida, na família Trypanosomatidae. E aí, gente, o Trypanosoma cruzi também tá aqui nessa família, tá? Incluso nessa família. E o gênero deles são a Leishmania, tá? Eu trouxe algumas espécies para vocês. Não tem só essas espécies, tem muitas outras, mas eu trouxe as principais, tá? Que é no caso a Leishmania brasiliensis, a amazonensis, Chagas, né? Que também é conhecida como Donovani, tá? Dentre as outras aí que estão descritas. Outras características, gente, é que eles são, né, protozoários, né, parasitas unicelulares, são heteroxenos, flagelados, e aí os reservatórios geralmente vão ser roedores e canídeos, tá? Cachorros, isso mesmo. Mas também pode infectar outros animais. Que animais são esses? Podem ser primatas, tá? Primatas também podem se infectar com esse protozoário. Hospedeiros invertebrados, no caso, serão as fêmeas de insetos hematófagos, conhecidos como flebotomíneos. Então, são mosquitos, tá? Dentre eles aí a gente tem a lutsomia e o psicodópicos, que eles estão aqui presentes, né? No território, né, da América. A lutsomia, gente, está presente aqui no Brasil, tá? Conhecida como lutsomia longipalpis. Também é chamada de mosquito palha ou birigui. Mas, né, gente, a gente também tem aí outra espécie que é o Flebotomus. E ele tá na África, Europa e Ásia. Então, ele não está aqui no Brasil, tá? Então, foquem aí que o transmissor é o lutsomia longipalpis. A transmissão, gente, vai ser por hematofagia desse inseto, né, que esteja infectado com o protozoário, e mais raramente por transmissão mecânica, né, de ectoparasitas hematófagos. Isso foi descrito na literatura, né, em regiões aí que não tinha presença, né, desses hematófagos, tá, esses insetos. Também teve relatos, né, de transmissão congênita por meio de fluidos corporais. Esses fluidos corporais aí a gente tem pelo sangue, né, advindo da transfusão sanguínea ou por meio aí de transplante de órgãos. Essa transmissão vertical, né, pode ser caracterizada também como congênita, e também temos aí uma transmissão venérea ou sexual, que já foi registrada, né, tanto em humanos quanto em cães e também em camundongos. Nos cães, gente, ela é mais presente, tá? É muito raramente, né, que acontece aí em seres humanos. Sobre a morfologia, a gente tem aí, primeiramente, a forma mastigota, que são organismos ovais, esféricos ou fusiformes, núcleo grande e arredondado, ocupando às vezes um terço do corpo do parasita e cinetoplasta, em forma de pequeno bastonete. Ele não tem flagelo livre, gente, e o tamanho aí dele vai variar aí dessas medições, tá? De 1,5 a 3 por 3 a 6,5 microns, tá? Esse símbolo aqui é microns, tá? Houve um erro de digitação, mas ignorem isso. E aqui vocês podem ver essa forma mastigota, né, descrita aqui nessa imagem. A gente também tem as formas promastigotas. Eles vão ser encontrados no trato digestivo do hospedeiro invertebrado. São alongados com flagelo livre e longo na sua porção
anterior, como vocês estão vendo aqui na imagem. O núcleo ele é arredondado e oval, tem cinetoplasto, tá? Também em forma de bastão, e o tamanho, né, entre 10 a 40 por 1,5 a 3 microns. As paramastigotas, gente, elas são pequenas e arredondadas ou ovais, e o flagelo é curto, né, e exterioriza-se na região anterior. O núcleo ele vai se manter na posição mediana do parasito e ele tem o cinetoplasto paralelo ou na porção posterior ao núcleo. O tamanho aí vai variar de 5 a 10 por 4 a 6 microns. Outra coisa, gente, super importante é que as formas promastigotas metacíclicas são as infectantes para nós, tá? E também para os animais. Elas vão possuir diâmetros de corpo, né, nos menores limites apresentados, né, e ter um flagelo muito longo, cerca de 2 vezes o comprimento do seu corpo. Ela vai possuir mobilidade intensa e encontradas, né, livres nas porções anteriores do trato digestivo do inseto. Elas nunca foram, né, encontradas em processo de divisão. Como é que ocorre a transformação, né, da forma mastigota para promastigota? A gente tem uma mudança de microambiente, que vai ser, né, no fagolisossomo do intestino, né, daquele inseto. Aí a gente vê aí que ele cresce, né, de 5 vezes e desenvolve um flagelo, tá, que é de 1 a 2 vezes seu tamanho. Outra coisa muito, muito importante é essas moléculas aí, gente, que ele passa a expressar, que vai ser a GP63 e a LPG. Ele sempre vai fazer isso, tá? E esses aí são mecanismos de resistência dele. São modos que eles conseguem sobreviver aí, né, aos lisossomos e também a outros processos aí imunológicos, né, que poderiam levar à morte, né, desse protozoário. Então, são mecanismos aí de resistência dele. Como é que tem o desenvolvimento no vetor? Bom, eles se infectam, né, pelo sangue, né, que tem aí macrófagos ou outras células infectadas, e aí eles passam a ter a forma mastigota, né, no seu interior, que vai lá para o seu intestino e lá, gente, ela vai se diferenciar, né, em amastigota em algumas horas, tá? Depois ela vai se multiplicar e aí, gente, aproximadamente, né, 1 semana, né, depois ele se diferencia em promastigota metacíclico e vai parar lá no lábio desse inseto. Esse desenvolvimento, gente, gera em torno aí de 10 dias, tá? Sobre o ciclo biológico, a gente tem aí que as formas promastigotas metacíclicas são aí as infectantes, né, que vão ser inoculadas pelas fêmeas dos insetos. A saliva desses insetos, gente, elas possuem componentes aí biológicos que vão atuar aí como anticoagulante, vasodilatador e antiagregador plaquetário, que vai favorecer aí que ocorra aquele fluxo de sangue e acúmulo de linfa que vai favorecer o protozoário. Antes da sua internalização na célula, gente, a promastigota metacíclica necessita sobreviver à lise do sistema complemento, né, que aí ia acontecer pela MAC, tá? E um dos mecanismos de defesa dela é aquela modificação estrutural que eu falei pra vocês, tá? Pela LPG, que aí ela vai sobreviver a essa lise, tá? A sua transformação, tá, gente? Na internalização, a promastigota metacíclica ela vai ser encontrada dentro do vacúolo fagocitário, né? No fagossomo. E aí, ela vai ocorrer aí um processo de fusão, né, que é entre esse fagossomo e os lisossomos, o que permite, né, a passagem de enzimas no seu interior e a formação, né, do fagolisossomo. Então, todo esse processo ocorre, né, gente? E esse processo também vai ser facilitado, né,
por aquela molécula que eu falei para vocês, tá? A GP63. Ocorre uma diferenciação para a forma amastigota e as sucessivas multiplicações. Após ruptura, né, e morte celular, né, da célula onde eles estavam, né, interiorizados, essas formas amastigotas vão ser liberadas, né, extracelularmente e podem ser internalizados por outros macrófagos. Então, todo esse processo que eu descrevi para vocês acontece aqui, tá? Só que aqui está mostrando, né, por meio de imagens, né, mas é todo o processo que eu falei anteriormente para vocês. A forma, né, promastigota metacíclica, né, que cai na corrente sanguínea, se diferencia a mastigota. Essa mastigota pode ser ingerida pelo inseto, né, e está se diferenciando em seu interior também, até que ela dê aí a origem à forma infectante que vai estar presente no lábio desse inseto. Sobre as formas clínicas, gente, das leishmanioses, a gente tem aí a leishmaniose cutânea, tá? Que é causada pelo brasiliense, Leishmania amazonensis, tem também esse guianensis, tá? A gente tem também uma leishmaniose difusa, que é causada pelo amazonensis, uma leishmaniose da mucosa, que é causada pelo brasiliensis, e temos a leishmaniose visceral, que é causada pelo Leishmania chagas, né, anteriormente chamado, né, por Leishmania donovani. Essa leishmaniose visceral, gente, é a que a gente conhece como calazar, tá, que também acomete outros animais. Nessa imagem aqui, nessa primeira imagem, a gente vê uma leishmaniose cutânea. Aqui a gente vê uma leishmaniose, né, da mucosa. E aqui a gente vê uma leishmaniose visceral, né. Vejam que o abdômen dessa criança, né, é perceptivelmente que a gente consegue ver que tem uma hepatoesplenomegalia. Sobre a forma cutânea, gente, a gente tem aí uma forma que pode ser localizada, tá? E aí, ela vai levar de 2 a 8 semanas após a infecção, né, para poder aparecer. São lesões únicas ou limitadas, né, ou com úlceras com bordas elevadas. Então, estão sendo aí descritas para vocês, né, e mostradas por meio dessas imagens. A gente tem também a cutânea difusa, que é causada pelo amazonensis. E aí, gente, o paciente ele vai ter uma alergia à resposta imune, ou seja, o paciente ele não tem uma resposta, né, à leishmania, o que vai provocar múltiplas lesões nodulares que vão ser disseminadas, né, pelo corpo. E ele era conhecida, né, gente, por lepra branca. Esse tipo, né, de forma clínica, gente, é de difícil tratamento e também é muito raro. Sobre a forma, né, que atinge as mucosas, a gente tem aí que é uma doença crônica, tem uma morbidade, tá? E também muito estigma social, tá, gente? Já que interfere aí na aparência, né, desses pacientes e que pode, sim, serem estigmatizados, né, na sociedade. O tratamento, gente, ele é muito prolongado e também pode ser tóxico, tá? Tem que ter muito cuidado em relação a isso. O período de incubação varia de 2 semanas a 3 meses. A evolução aí, gente, pode regredir espontaneamente ou estacionar, tá? Também pode evoluir para um histiocitoma, que é um nódulo na pele, naquele sítio, né, de picada do vetor. A evolução ela vai depender aí também da espécie, tá, que foi envolvida, né? Se é um leishmania aí, amazonenses, enfim. Formação de infiltrado celular circundando a região, necrose devido à desintegração da epiderme e da membrana basal, que leva a uma lesão úlcero-crostosa. E após, né, gente, a perda daquela crosta, surgem úlceras com crosta saliente e pode apresentar aí exudato, né, seroso e seropurulento, tá? Que é geralmente, né, que a gente conhece como pus. Para quem não sabe, é isso. A forma visceral, gente, que é conhecida como calazar, causada pela Leishmania chagas, a gente vê aqui no Brasil
as crianças são um grupo de risco. Ela é uma infecção aí que atinge o sistema, né, monocístico fagocitário e acomete aí baço, fígado, tecidos linfóides e também medula óssea. O paciente pode apresentar uma febre irregular, perda de peso, aumento do baço e fígado e também anemia, com também presença de pele cinza. Na Índia, gente, é associada aí uma febre negra, tá? Só a nível, né, de conhecimento. Que é uma febre aí que ela é muito mais severa. O período de incubação, gente, é de 2 a 6 meses. E também podem ter casos assintomáticos aí dessa doença, tá? Nessa imagem aqui a gente percebe que essa criança tem nitidamente aí um aumento de baço e fígado. Perceba como está o abdômen dessa criança, né? A visceral, gente, ela também pode atingir outros órgãos, tá? Como o intestino, pulmões e rins. A forma sintomática, né? Os indivíduos, eles desenvolvem sintomatologias pouco específicas, tá? E na aguda vai ser o período inicial da doença, tá? E só mostrando para vocês como essa doença se desenvolve aí nos caninos, tá? Acomete também a região aí da derme deles, da mucosa e também os órgãos desses animais. O diagnóstico, a gente tem aí o parasitológico, que pode ser por histopatologia ou citologia. Aí a gente tem aí aspirados, biópsias de lesão tanto de medula óssea como linfonodos. Ele é altamente específico, gente, esse exame, e de baixo custo, mas tem uma baixa sensibilidade. O imunológico, gente, a gente tem aí o ELISA, que ele é muito sensível, mas é pouco específico, e também tem o DAT, que é a aglutinação indireta. A resposta celular, gente, também é outro mecanismo utilizado, tá? Por reação intradérmica, para ver se tem uma hipersensibilidade. No diagnóstico da tegumentar, gente, da leishmaniose tegumentar ou cutânea, na presença, né, do parasita na lesão, a gente tem aí métodos de escarificação, aspiração e biópsia. Tem uma baixa sensibilidade, cultivo ou inoculação em animal e também uma reação intradérmica também pode ser feita, tá? Que é o teste de Montenegro. A visceral, né, como eu já tinha dito para vocês, a gente tem aí o teste de ELISA. Aqui é só mostrando, né, um esquemazinho de como é feito. E também pelo DAT por aglutinação direta, que aí vai diluir, né, o soro do paciente e ver aí, né, se tem uma aglutinação visível. O tratamento, gente, dessa doença é feita por antimoniais pentavalentes. Eles podem ser aí injetáveis, né, tanto por via intravenosa quanto intramuscular. São tóxicos, tá? Então tem que ter muito cuidado com a administração desses medicamentos e necessitam aí de hospitalização. Esses medicamentos, gente, eles foram utilizados há muito tempo, tá? Mas aí ele está sendo menos utilizado em relação ao tratamento dessa doença. Eles têm um mecanismo de bloquear a quinase da glicólise, tá? A gente também tem a anfotericina B, também intravenoso, pode ser tóxico e também necessita de hospitalização. E o liposomal, tá? Que ele é melhor, mas ele é caro. Ele vai interagir com o ergosterol da membrana do parasita e torná-la permeável a íons de pequenas moléculas. A gente também tem aí a pentamidina, que ela vai alterar a estrutura do cinetoplasto e síntese de poliaminas. O miltefosine, que ele é a primeira droga oral, né, que foi criada. Ela é cara, gente, também teratogênica, ou seja, é proibida para gestantes porque pode trazer alguns problemas.
Também temos o Glucantine, né? Que também é outro medicamento que pode ser utilizado, entretanto, não deve ser usados em gestantes, porque podem também acometê-las, tá? Tanto elas quanto o feto. Dos tratamentos disponíveis, gente, a gente vê aí, né, que tem uma difícil administração, é um tratamento longo, tóxico, caro e geralmente apresenta uma resistência. O tratamento ideal, gente, seria o oral seguro, eficaz, de baixo custo e curta duração, né? Aproximadamente aí de 10 dias. Então, tem um longo processo ainda para evoluir em relação ao tratamento. O controle, gente, é geralmente aí o tratamento dos doentes, tá? A mudança também de hábitos. Muitas pessoas não sabem, mas deixar lixos, tá? Tanto em quintais quanto próximos à sua casa, nas regiões de peridomicílio, podem aí tá promovendo a presença desses mosquitos, esses insetos. Eles são atraídos aí por dejetos tanto orgânicos quanto lixo e também por umidade. Então tudo isso favorece aí a presença desses insetos. Então precisa ter uma mudança de hábito, tá? De higiene também. Para o controle, a gente faz também a notificação de casos suspeitos, educação em saúde também, que é super importante. Quanto mais educação se tem sobre as doenças, mais eu sei como preveni-la. Os cuidados também com os animais domésticos, tá, gente? Como cães, né? Para que eles não venham a contrair essa doença. Cuidar deles, tá? Tem alguns métodos, né, que podem ser feitos, né, repelentes, enfim. E também melhores condições de saneamento básico, porque como eu falei para vocês, né, dejetos orgânicos podem, né, tá aí propiciando esses insetos a aparecer e tá aí se desenvolvendo, dando origem a outros, e aí tá progredindo ainda mais a transmissão. No mais é isso. Tenham bons estudos. Espero que o vídeo tenha explicado muito, tenham tirado as dúvidas, mas caso, né, vocês ainda tenham alguma dúvida pendente, podem deixar nos comentários, tá? Que eu vou responder vocês. No mais é isso. Eu peço, né, que se você puder, se inscreva no canal, ative o sininho, curta caso você gostou desse vídeo. E eu tô pensando em progredir esses vídeos, né, para outras disciplinas, não só a parasitologia, tá? Então, levar esses vídeos para outros estudantes, né, assim como eu, para ajudar aí nos estudos de vocês como um todo. No mais é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.